Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje vamos falar sobre a CPI das ONGs, que investiga no Congresso Nacional o uso de recursos públicos na região da Amazônia. A acusação principal é de que países desenvolvidos têm interferido na soberania brasileira por meio de investimentos em ONGs, o que tem sido chamada por alguns parlamentares de máfia verde. E para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui no estúdio do JR Entrevista, o relator da CPI, o senador Márcio Bittar. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, senador. É um prazer estar aqui e, de antemão, eu agradeço a oportunidade de poder falar para milhares de brasileiros uma realidade que a CPI constata. De fato, no seu começo, você afirma uma frase que está comprovada. Hoje, 81% do bioma amazônico não nos pertence mais. Nesses 81% que reúne áreas indígenas e todo tipo de reservas extrativistas, mineral, floresta nacional, 81% da Amazônia, nessa soma toda, manda nela interesses externos ao interesse nacional. O senhor fez uma afirmação bastante dura já, né? Logo na abertura aqui do programa. De que forma vocês podem constatar que 81% da nossa região amazônica não está mais sob o nosso controle? Por quê? Porque pressionado... Bom, vamos lá. A Grã-Bretanha, quando ela perde o controle sobre as colônias que ela tinha até o começo do século passado, porque ela é um pouco a inventora disso, né? Então, ela começa a criar uma nova forma de domínio, quer dizer, um novo colonialismo, e de forma mais sutil, que é através de ONGs. Então, elas patrocinam a criação de várias ONGs, já na década de 50, em parceria com a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Depois vem para essa parceria países como a Noruega, Holanda, Alemanha. E qual é a preocupação deles? É uma guerra econômica. A preocupação deles, os países ricos, não é e nunca foi com a questão ambiental, fundamentalmente. Fundamentalmente, eles querem continuar controlando povos e os seus recursos naturais. Claro que eles não vão dizer isso publicamente. Então, criou-se o álibi da questão ambiental. E qual é o álibi da questão ambiental? Olha, o homem está acabando com o planeta. Você veja que agora o presidente do Brasil, quando tem um terremoto lá em Marrocos, ele diz que é a causa das mudanças climáticas. Então, o homem que está provocando. A ministra Marina Silva, a mesma coisa, tem um tufão, alaga, chove demais, ela acha que é o homem que está provocando isso e tal. Então, agora tudo virou mudanças climáticas. Mudanças climáticas existiram o tempo inteiro e vão continuar existindo. A questão é que esses países, se tivessem preocupados mesmo com isso, se de fato na cabeça deles o vilão fosse o tal do CO2, qual seria o adversário? A China. Por que eles não têm coragem de enfrentar a China? Por que eles afinam para a China? Claro, a China é um mercado muito forte, 1,5 bilhão de pessoas, uma economia hoje, em termos absolutos, a segunda maior do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Mas fica a seguinte pergunta: se eles consideram que o homem tem controle sobre o clima do planeta e o vilão é o CO2, então a crítica tinha que ser a China, e não é. Senador, desculpa eu te interromper. Pois não. Deixa eu ver se eu entendi bem o contexto que o senhor está querendo explicar. O senhor está querendo dizer, então, que principalmente recursos de investimentos na área ambiental, recursos externos, são usados no Brasil como uma forma de dominação. A gente sabe que tem, por exemplo, o Fundo Amazônica, né? Sim, que é uma forma de dominação. É o principal fundo, né? É um deles. Explica de que forma seria isso. E também eu gostaria de saber se a CPI vai conseguir comprovar o que o senhor está me dizendo. Para nós, na CPI, já está mais do que provado que há um interesse econômico monumental travestido de preocupação ambiental. Então, esses países, como eu estava lhe dizendo, se a preocupação de fato fosse com a certeza de que o homem, na era industrial, está acabando com o planeta, então o foco era a China. Mas com a China eles se afinam todos. Ou por outra, será que eles acreditam mesmo que é o CO2 que aquece o planeta? O CO2 é um gás da vida. Se você não tiver o CO2, ele não tem vida, né? Se eles acreditassem nisso, além de que a China teria que ser o foco, a Alemanha, que é menor muitas vezes do que o Brasil, joga mais CO2 no planeta do que o Brasil.
Sabia que a Alemanha agora está queimando carvão depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás. Se a Noruega, que vive de petróleo e gás, se ela de fato acreditasse que a extração de petróleo e gás aquece o planeta e vai tornar a vida do homem impossível, por que ela vive de petróleo e gás? E mandou tirar mais, e mandou perfurar mais agora poços no oceano. Se a Grã-Bretanha, agora há pouco, a Grã-Bretanha, no novo governo, já autorizou mais de 100 licenças de novas extrações de petróleo. Se a Grã-Bretanha, então, acreditasse mesmo que isso põe em risco a vida no planeta, por que ela autorizou mais 100? Mas aí são as discussões econômicas mas são eles que financiam, né, as ONGs no Brasil, para dizer no Brasil e para comandar, principalmente a Amazônia do Brasil, para dizer que nós não podemos fazer o que eles fazem. A Grã-Bretanha agora acabou de anunciar, como a França fez há pouco tempo atrás, que ela não vai cumprir o que combinaram por ela própria em COPs anteriores. Ela acabou de dizer isso agora. Os Estados Unidos do Joe Biden, o que ele mandou fazer esse ano? Mandou fazer mais perfuração de petróleo. Então, nós estamos abrindo mão, e as ONGs são esse pelego. Eles é que funcionam, tem o interesse daqueles que bancam, grandes corporações como a Rockefeller, a Ford, o George Soros, que manipulam a ONU, Banco Mundial, BID. Então, isso há toda uma pressão. E a ponta visível disso é os ONGs, que funcionam na Amazônia, nos proibindo de progredir. Agora, vamos lá. O que ganhamos com isso? E de que forma isso ocorre? Olha, você tem umas 16... visão do senhor? Você tem hoje, calcula, senhor, 16 mil ONGs na Amazônia. Você colocar 10 pessoas por cada uma delas, são 160 mil militantes. O que são 160 mil militantes perto de 28 milhões de amazônidas? Não é nada. Só que os 28 milhões de amazônidas estão trabalhando, tentando sobreviver. E esses 160 milhões de pessoas em volta dessas ONGs passam o dia todo instrumentalizados. Eles têm parcerias com universidades, com jornalistas, com boa parte da mídia nacional, a própria Rede Globo. A família Marinho tem uma parceria até hoje muito grande com a WWF. Então, essas ONGs funcionam na Amazônia, na prática, nos proibindo de tirar recursos naturais. Sabe qual é o resultado para nós, amazônicos, que é o que eu represento? A nossa região está sendo enganada. O resultado prático é mais pobreza. Não sei se vocês que estão nos assistindo sabem disso, mas hoje, de 28 milhões de amazônidas, 16 milhões, mais da metade, sobrevivem de Bolsa Família. A Marina, quando ela patrocina e ela faz parte de ONG, no que eu considero uma coisa ruim, porque ela faz parte de ONG, vai para o governo, sai do governo, volta para a ONG, aí vai para o governo de novo. Quer dizer, ela ajuda a fazer a política e a captar o recurso ao mesmo tempo. Eles decidem um fundo amazônico e captam recurso ao mesmo tempo. Então, quando ela quer fazer uma compensação às famílias por preservar a floresta amazônica, acena com R$200 por mês. Senador, mas eu gostaria de voltar muito na questão das ONGs mesmo, né, que é o foco principal da CPI. Uhum. Eu queria entender, por exemplo, que tipo de projeto que é danoso para o país? Porque a gente teve no período do presidente Bolsonaro um rompimento do fundo, né? Do Fundo Amazônico. E aí agora a gente teve a reativação do fundo, né? E a justificativa é de que esse fundo atua para preservação ambiental. Então, eu gostaria de saber, assim, que tipo de projeto que é danoso para o país, por exemplo? Quando você proíbe o país de tirar os recursos naturais e mantém uma região imensa na pobreza, que é mais prejuízo do que esse? Quer dizer, a Amazônia está entregue ao narcotráfico. E que tipo de projeto que existe para impedir esse desenvolvimento? Bom, primeiro eu acho uma humilhação essas andanças que o Brasil faz. Eu considero uma vassalagem quando eu falo de Marina e você faz a observação, vamos voltar para o ONG. Mas é tudo a mesma coisa, amigo. A Marina, você acha que a Marina, a maior autoridade para a Marina, você acha que é o Lula? É claro que não é. A maior autoridade para a Marina, a maior autoridade para o João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo dela, que é fundador do ISA, que em 2 anos pegou 137 milhões de reais, 80% vindo de fora, e que vergonhosamente ajudou o Brasil a fazer o novo censo. Quer dizer, como é que uma entidade estrangeira, que recebe recursos estrangeiros,
tem o seu representante no governo brasileiro e ajuda, ao mesmo tempo, a coletar os dados mais importantes do Brasil, que é o Novo Censo. Essa mistura de ONG, representante de ONG, com o governo, não é ONG, ela é total, ela tá, você não sabe onde é que começa o governo, termina a ONG, onde é que termina a ONG e começa o governo. Eles se infiltraram dentro disso. E aí fazem uma vassalagem aos países ricos. Eu tive agora, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente em Nova York. Veja, olha a hipocrisia. Eu vejo uma alemã, uma pessoa importante, que ocupa um cargo importante na questão ambiental da Alemanha, ela fala de tudo, menos do fato de que o país dela está queimando carvão. Então, faça você o que eu não faço. Depois eu vejo um canadense que vem da região que pegou fogo de novo, atingiu mais de 100 milhões de pessoas, fala de todos os problemas ambientais e o foco sempre é o Brasil, principalmente o Brasil e a Amazônia, e não toca no que eles fizeram. A própria Marina e o Lula, de vez em quando, eles soltam algumas frases concordando com a gente. Quais são as frases que de vez em quando eles dizem? Que o mundo rico promete demais a gente tá e falando entrega de menos. Da questão dos créditos de carbono, né? Que é uma promessa dos países antigos de enviar 100 bilhões para os países em desenvolvimento. E nunca vieram. E eu não acredito nisso. Só eu dar um recado aqui antes da gente continuar a conversa. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Vamos continuar aqui, senador Márcio, o senhor fala bastante, desculpa te interromper em alguns momentos. Um dos momentos mais importantes da comissão até agora foi durante uma fala do ex-ministro e também ex-deputado Aldo Rebelo. Ele fez algumas afirmações muito importantes lá na CPI, que ele falou que existe um estado paralelo das ONGs, né? Que a função dessas organizações é garantir interesses de outros países, que é o que o senhor também está dizendo aqui. O que vocês têm de provas, o que vocês pretendem reunir para comprovar, né? Tanto essas falas do ex-ministro e ex-deputado e também as falas do senhor aqui no programa. Veja, eu concordo totalmente com o ex-ministro Aldo Rebelo, foi presidente da Câmara Federal, alguém que eu admiro muito. Ele não era inicialmente, vamos dizer assim, na política, o tema dele central não era a Amazônia, passou a ser. E eu admiro porque ele foi conhecendo o tema, foi se envolvendo e foi percebendo o grau de importância que tem. Ele foi relator do Código Florestal. Afinal, nós estamos falando de uma região que é mais da metade do Brasil, que deveria interessar a todo brasileiro. Veja, a CPI tem o seguinte desafio. Primeiro, e a afirmação dele, eu concordo totalmente. Ele fala mais, e eu concordo. Nós temos 3 estados na Amazônia. O estado oficial, aquele que você elege, o governador, o prefeito, o presidente da República, que faz parte, que é débil, que é frágil. Mas você tem os 2 estados que são mais poderosos. Você tem das facções criminosas, veja meu estado. Nós não temos 900 mil pessoas, mais da metade da população acreana é pobre, mais da metade da população acreana depende de Bolsa Família, e nós fazemos divisa com Bolívia e Peru, 2 produtores de cocaína. Então, nós estamos entregues a facções criminosas. E outro estado paralelo, esse muito mais poderoso ainda, porque esse está misturado com prefeituras, governo do estado, governo federal. Por exemplo, no governo federal, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, até o Ministério de Relações Exteriores, está contaminado por essa gente. Eles comandam isso, de uma forma promíscua, mas comandam. Eu acabei de dizer, eles governam a ONG, vão para o governo, volta para a ONG, volta para o governo. Eles fazem a política e são beneficiados por ela, com recurso externo. Então, esse estado paralelo das ONGs, ele atua no Brasil, financiado por países ricos, Europa e América do Norte, contra o nosso interesse. Qual o desafio da CPI? Não é pouco. É tentar mostrar ao brasileiro, uma parte do Brasil, que a questão da Amazônia não é direita e não é esquerda. Não é Lula e não é Bolsonaro, por todo o respeito que eu tenho ao Bolsonaro. Que, aliás, por dever de lealdade e justiça. O único presidente que disse, olha, todo mundo pode comprar do Brasil, mas não pode comprar o Brasil, foi o Bolsonaro. Foi o único que teve peito, coragem, de assumir uma postura de autonomia, de soberania nacional, porque os outros estão entregando território
brasileiro, poder brasileiro, na mão de ONGs teleguiadas de fora para dentro. Qual é o desafio nosso? Mostrar isso ao Brasil, fazer com que uma parte maior do brasileiro perceba isso, que nós perdemos soberania nacional. Veja que loucura. A Guiana, que era a Guiana inglesa, hoje é um país, ele tem 800 mil habitantes. É um pouco menor em termos de habitantes do que o Acre. Ele é 40 vezes menor do que o Brasil. Ele faz divisa com o Amapá. Ele está tirando petróleo. Sabe qual é a reserva que eles descobriram hoje de petróleo? 11 milhões de barris. Sabe qual é a reserva brasileira até o final do ano passado? 14 milhões. Ou seja, a Guiana, do lado do Amapá, está explorando petróleo. Estão milionários. A gente tem quase todos os países ali da região amazônica. Agora, né? qual é a lógica? A Guiana, a gente tem o Suriname, né? Então, mas no caso também específico da Guiana, veja bem, qual é a diferença? A vegetação é a mesma. Então, você tem na Guiana, repito, 800 mil pessoas, eles descobriram reserva de mais de 11 milhões de barris. É mais de 2/3 a reserva do Brasil. E do lado de cá, você passa uma linha. E aí você não pode fazer no estado vizinho brasileiro, que é do Amapá. A gente tem uma discussão bem recente sobre isso, né? Que é a questão do IBAMA permitir os estudos. Você acha que tem algum motivo específico, então, na visão do senhor, para não permitir os estudos? Na verdade, o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, eles são guiados pelas forças externas. Quem financiam essas ONGs são países... Pergunta se o Barack Obama passou anos estudando, como é no Brasil, sempre é assim. Vai fazer uma hidrelétrica na Amazônia. Não pode, porque, aliás, uma coisa que une todas essas ONGs é quando você quer fazer obra de infraestrutura na Amazônia. Aí não pode fazer. Vai fazer uma hidrelétrica, demorou 7 anos para ter uma licença. Pergunta se os Estados Unidos, o Barack Obama, né, o primeiro afrodescendente que virou presidente dos Estados Unidos, pergunta se ele mandou o órgão parecido com o IBAMA estudar 10 anos para ele tirar petróleo no Alasca. Claro que não. Pergunta se o Joe Biden perguntou para alguém no mundo, ou para a secretaria dele de meio ambiente, para ele mandar autorizar mais perfuração de petróleo. Então, essa burocracia brasileira, que na verdade é uma burocracia para impedir o Brasil de acessar os seus recursos naturais a troco de esmola. Eu vi governadores agora indo para a Semana do Meio Ambiente em Nova York, na maior boa vontade, acreditando que aquilo ali é para ajudar a população da Amazônia, sair de lá com a promessa de R$1 milhão. Não pagou a viagem. Então, isso eu chamo de vassalagem. E só o Brasil aceita isso. Sabe qual é o valor do Bolsa Floresta, que a Marina agora quer dar para a Amazônia? R$200. O instituto chamado FAS, que sempre tem o nome da Amazônia, Amazônia Sustentável, ele também tem o Bolsa Floresta. Sabe quanto pagava? R$50. Quer dizer, então nós abrimos mão de explorar o nosso potássio, o nosso nióbio, proibimos, o Brasil proíbe, os índios são proibidos de explorar o seu subsolo, são proibidos de mexer com lavoura, proibidos. Eles querem os índios segregados. E em troca disso, eles recebem R$50 por mês. Isso é uma humilhação. Essa é outra discussão importante. E eu quero deixar também bem claro para o nosso público, né? Que a gente teve muitas afirmações relevantes do senador aqui hoje, que o nosso espaço, tanto aqui no JR Entrevista, como na Rede Record, segue aberto para as outras partes serem ouvidas, né? Principalmente o pessoal do Ministério do Meio Ambiente. A gente também teve falas relevantes do senador a respeito do aquecimento global, né? A gente sabe que existem também muitos estudos que vão ao contrário do que o senador falou aqui. Bom, a gente teve uma outra informação, uma outra afirmação muito relevante lá na CPI, né? Já que a CPI está tratando de temas tão polêmicos, que foi do antropólogo Eduardo Montonelli Luz. Para ele, as ONGs querem ampliar a demarcação de terras indígenas no Brasil. Vocês têm como comprovar isso também, senador? Claro. Agora, por exemplo, o movimento dessa militância para derrubar o marco temporal. Isso é um absurdo. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está legislando. Veja bem, com o marco temporal existente, nós chegamos a 14% do território nacional em terras indígenas. Se você for
ver a vida deles, a maior parte deles, aqueles que não estão nas ONGs, que são a maioria, eles se sentem enganados. Nós cansamos de ouvir na CPI, tanto aqui em Brasília, quanto quando nós viajamos para os estados da Amazônia, pedidos de socorro. Eu tive a paciência de ler o relatório do ISA, quando nós fomos lá para o Amazonas, o senador Plínio propôs a audiência pública numa área lá no Alto Xingu, que é quase do tamanho da Yanomami. Ela com mais duas que estão coladas a ela, dá mais do que Yanomami, é maior do que Portugal. Os relatos que a gente ouviu dos índios lá são pedidos de socorro. Você sabia que, por exemplo, o Bolsa Família, e aí é interessante você ler o ISA, que é esse que recebeu 137 milhões de reais em 2 anos, 80% vindo de fora. Aí você lê o relatório dele, do estudo que fizeram lá na região inteira. E no final do estudo, ele apresenta a conta para o governo brasileiro. Mas como assim? Você proíbe o Brasil e o próprio índio de explorar o subsolo, de fazer estrada, de fazer hidrelétrica, portanto não tem como melhorar, criar riqueza, não, é impossível. Deus fez os recursos naturais. Então você tem riqueza em potencial. Para ela se transformar em riqueza real, você tem que ter a ação do homem, transformando. Aí quando o ISA constata isso, que é óbvio, se precisou, tu acha que precisa de milhões de dinheiro? Eles recebem 28 milhões, 30 milhões, 137 milhões. Você acha que precisava de 28 milhões para fazer o estudo e concluir que os índios lá do Alto Xingu, do Rio Negro, vivem de caça e pesca? Você precisava gastar essa fortuna para descobrir que, como eles não podem fazer lavoura em larga escala, até porque não tem estrada para escoar, eles vão mexer basicamente com o quê? Com mandioca. Então, qual é a alimentação dele? A caça, a pesca, tá? E a macaxeira, que vai fazer a farinha de mandioca e tal. Aí vivem pobres, pedindo, pelo amor de Deus, que querem deixar de ser segregados. Aí o que o ISA, que é essa ONG, o que ela conclui? Olha, o índio, para pegar o Bolsa Família, ele demora de 2 a 3 meses. Sabe por quê? Eu peço para o senhor concluir rapidamente. Não, pode concluir rapidamente, que a gente Porque tem que se o índio for buscar intervalo. o seu Bolsa Família todo mês, o que ele vai gastar de combustível e de hospedagem não paga o Bolsa Família. Aí qual que é a solução da ONG? Não, o Estado brasileiro tem que aumentar a Bolsa Família do indígena. Mas ele tirou do Estado brasileiro o poder de extrair riqueza daquela região. Mas ele quer que o Estado cumpra aquilo que ele não pode cumprir. E por último, um exemplo. Eles querem que coloque bancos nas aldeias indígenas. Veja, eu estou falando de uma reserva que é do tamanho de Portugal. Como é que você vai colocar reserva? Você vai colocar agência bancária? E com mais um detalhe, que tenham pessoas que falem a língua dos índios. Na reunião que nós fizemos, tinha 8 línguas. Então você teria que colocar a agência numa área que é do tamanho de Portugal. Bom, senador, eu vou ter que te interromper, porque o nosso tempo no primeiro bloco terminou. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente continua falando com o senador Márcio Bittar, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação das ONGs no país. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui no estúdio com a gente, o senador Márcio Bittar, relator da CPI das ONGs no Congresso Nacional. A gente tem pouco tempo agora no segundo bloco. Vamos falar sobre a conclusão dos trabalhos da CPI. Vocês querem a prorrogação dos trabalhos? O relatório do senhor pretende apresentar até quando? Até o final do ano. Como eu dizia, e eu quero mais uma vez agradecer a você, a Record, por essa oportunidade. O desafio da CPI é mostrar ao Brasil que mais da metade do território nacional está abrindo mão daquilo que nenhum país do mundo faz, e recebendo em troca migalha, esmola. Nós temos uma região pobre. Não é possível continuar assim. Você pega o estado natal da senadora, deputada federal, hoje ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A região em que ela nasceu se transformou numa das regiões mais pobres do país. Rio Branco, a capital do Acre, é a capital menos arborizada. A região que tem menos esgoto e água tratada é a região norte do país. Quer dizer, não é possível. Mais da metade da população da Amazônia depende de Bolsa Família. O que o Aldo disse, que eu concordo e reafirmei, nós estamos entregues a estados paralelos do narcotráfico. Senador, e qual que seria a solução para a região, visão do senhor que está estudando o tema? Eu acho que tem
pontos que dá para convergir, por incrível que pareça, até com o governo federal, com o presidente atual. Eu sou um sonhador, eu sou construtor de pontes. Quais são os 3 pontos? Uma é você aperfeiçoar, criar uma legislação que dê mais transparência, principalmente quando o dinheiro vem de fora. Não é Temos possível. só mais 30 segundos, senador, pode concluir. Transparência no dinheiro que vem de fora, recuperar o subsolo nacional como patrimônio nacional, nenhuma comunidade pode ser mais importante que o interesse nacional. Em terceiro lugar, liberar o subsolo nacional para extrair as riquezas que lá dentro tem, para gerar riqueza para o Brasil, mas particularmente para a Amazônia brasileira. Eu acho que se a comissão terminar demonstrando isso à população e criando um ambiente para essas propostas legislativas, que inclusive podem convergir, o terceiro ponto, perdão. E o terceiro ponto é limitar o poder do Ministério Público, que ele hoje está mandando mais em políticas públicas do que mesmo aqueles que foram eleitos. Senador Márcio Bittar, muito obrigado pela presença do senhor aqui no JR agradeço. Entrevista. Lembrando mais uma vez que, já que nós tivemos falas importantes, né, do senador aqui no programa, nosso espaço está aberto para as autoridades do Ministério do Meio Ambiente e também outras autoridades e pessoas ligadas a ONGs que queiram participar aqui do programa. A gente está à disposição. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. Até a próxima.